Bem, como eu havia falado inicialmente, nós vamos refletir um pouco sobre amizade. Amizade é algo curioso, porque ao mesmo tempo que todos nós precisamos de amigos, e dentro particularmente da nossa cultura brasileira, não é difícil começarmos uma conversa, um relacionamento com alguém, a nossa dificuldade parece estar mais relacionada à profundidade e à permanência. Um momento especialmente desafiador na minha própria vida, quando eu saí de casa, pouco próximo de fazer os 18 anos de idade, fui morar com parentes em uma outra cidade, em um outro estado, inclusive, para fazer o meu estágio da minha formação técnica original. E foi a primeira vez que eu saí de casa. Eu acho que eu acabei me viciando nesse negócio de trocar de casa, porque depois tenho enfrentado inúmeras mudanças. São mais de 20 25, né, em praticamente 25 anos, são muitas mudanças. Mas um dos desafios em especial naquele primeiro momento, que foi a primeira vez que eu saí de um lugar, saí do convívio da minha família, saí do convívio da minha igreja, foi estabelecer novos relacionamentos, construir novos relacionamentos. Relacionamentos de confiança, relacionamentos de proximidade, relacionamentos de profundidade também. Eu só vim refletir um pouco mais sobre a importância disso e as facilidades e dificuldades disso quando experimentamos como família uma mudança de outra magnitude, grande também, que não foi apenas uma mudança de cidade para um estado vizinho, não foi nem mesmo uma mudança de regiões distintas do país. Eu saí do Nordeste com 20 anos de idade, um pouco depois de ter saído de casa, eu vim para o Sudeste, morei em São Paulo, foi o lugar em que vivi a maior parte da minha vida depois do meu estado natal, né, o estado da Paraíba. Lá em São Paulo eu fiz o curso e pastoreei o período mais longo da minha própria vida. E eu não tive tanta dificuldade nessa segunda transição. Porém, quando nós saímos de país e tivemos a experiência de viver fora, em outro país, nós conseguimos perceber também que as relações humanas e a própria relação de amizade têm sentidos diferentes, tem uma velocidade diferente, tem um grau de intensidade diferente também. De uma maneira comparativa, eu poderia dizer que as nossas relações no Brasil e no contexto da América Latina são relações mais diluídas, mais fáceis de serem iniciadas, porém mais difíceis de serem mantidas e mais difíceis de serem construídas em profundidade. Uma das coisas que me preocupa é perceber que relacionamentos de confiança, de sinceridade e de auxílio mútuo são difíceis de serem construídos até mesmo no ambiente eclesiástico. Muitas vezes nós somos tentados, e não são poucas as pessoas que desfrutam de relacionamento, mesmo no seio da igreja, mais superficiais. Se conhecem, se veem, cultivam uma certa proximidade, mas têm dificuldade de tratar de questões mais profundas, de seus medos, suas frustrações. Assim como muitos também não apenas não se sentem preparados, mas muitas vezes se sentem inadequados para auxiliar os outros no seu desenvolvimento espiritual. É por E nós vamos olhar para refletirmos sobre as características da verdadeira amizade para uma figura, ou para alguns personagens, para um momento e para uma referência tida como sendo as mais inadequadas, não é? Quem não ouviu falar, dentro do contexto religioso de igreja evangélica, nos chamados amigos de Jó? Ao ponto de alguns dizer, com amigos como esse, ninguém precisa de inimigos, né? E algumas pessoas até mesmo falarem dos amigos de Jó como sendo falsos amigos. Bem, eu proponho a você que eles eram amigos verdadeiros. E ainda mais, eu proponho a você que nós olhemos para a vida dos amigos de Jó, conforme está descrito no 2º capítulo do livro de Jó, versículos de 11 a 13, em busca de evidências que demonstram a verdadeira amizade, a boa amizade, uma amizade rica a partir da experiência dos amigos de Jó.
É este o tema que eu proponho para você refletir nesta noite, né? Atitudes que demonstram uma verdadeira amizade. Vamos dar uma olhada aí. Jó, capítulo 2, versículos de 11 a 13. Pode colocar o texto aí, por favor. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. E combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Esse texto é muito rico e vai nos apresentar precisamente características de uma verdadeira amizade, uma amizade madura, uma amizade profunda como nós precisamos e não apenas superficial. Vamos entender um pouco o contexto que estava ocorrendo. Bem, Jó havia perdido tudo. Ele era um homem rico e fiel a Deus e temente ao Senhor. A Bíblia nos mostra Jó como um homem reto. O livro de Jó abre dessa maneira. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas esse homem experimenta uma grande provação na sua vida. Os 2 primeiros capítulos nos relatam uma série de tragédias acometendo a vida de Jó. Ele não sabia da trama que estava por trás, não sabia da provação, não sabia da concessão específica que o Senhor Deus havia dado para o diabo tentar a vida de Jó e dificultar a sua vida. Mas ele estava experimentando tudo isso. O fato é que ele veio a perder todos os filhos, veio a perder bens, veio a perder bens materiais, a saúde, a sua própria saúde no final, a harmonia com a sua esposa. Nós poderíamos dizer que tudo aquilo que constitui um sucesso naturalmente falando, ou um progresso, uma virtude, uma vida bem-sucedida, Jó perdeu. Estava largado num campo, com o seu corpo tomado por chagas, por feridas. Nós não sabemos exatamente o que era, a medicina era muito primitiva para saber cuidar. O texto sagrado nos diz que com um caco de barro ele raspava as suas feridas. Os seus amigos ouvem falar da situação de Jó e vão ao seu encontro. Choram com ele, passam alguns dias ao seu lado e propõem uma solução para o problema. Tudo que nós ouvimos a respeito da amizade dos amigos de Jó com ele é predominantemente marcado pelas falas que começam no capítulo 3 e que se estendem até o capítulo de número 37. Nós ouvimos as falas dos amigos de Jó e acabamos fazendo uma imagem de que eles eram verdadeiros inimigos. Mas eu lhe digo, eles eram amigos verdadeiros. E eu espero, pela graça de Deus, provar, mais do que provar, olhar para as atitudes deles e aprender como sermos verdadeiros amigos. Há uma demonstração que, apesar de ser resumida, porque, veja, o livro de Jó todo é um livro majoritariamente poético, o drama do sofrimento, da dor, da perda, marca a temática do livro de Jó entre o capítulo 3 até o último capítulo, na parte inicial, capítulo número 42, sendo a maior parte desta poesia o registro dos diálogos tensos e em desarmonia entre Jó e os seus amigos, mas diálogos. Entretanto, os 2 primeiros capítulos e o último cobrem um período histórico muito grande, até maior da vida de Jó. O que o livro cobre, na sua maioria, em termos de capítulo, é o período de intensa provação e os questionamentos da intensa provação. Mas o relacionamento de Jó com os seus amigos antecedeu esta tragédia e sucedeu também. Jó ora pelos seus amigos e é precisamente quando ele está orando pelos seus amigos que Deus lhe restaura a sorte.
É muito comum todos nós usarmos a expressão de amigos de Jó fazendo uma referência negativa, mas nós tendemos a esquecer as características positivas e de verdadeira amizade, que estão descritas aí nestes versículos de 11 a 13. Eu peço que você siga acompanhando. Primeira característica de uma verdadeira amizade, de uma amizade redentora até, está descrito no versículo de número 11. Olha o que o versículo número 11 fala. Jó 2, 11. Se puder colocar novamente aí, nós acompanharemos. Por favor, Pedro. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. Bem, a partir deste versículo, pode deixar o versículo aí, nós vamos conversando. Deixa eu só tentar redimensionar aqui a imagem para não ficar cortando um pouco a mim. Bem, o que o texto bíblico está nos dizendo é que quando o conhecimento e as informações sobre a situação de Jó chegaram ao conhecimento dos seus amigos, eles largaram o que tinham. Deixaram suas casas, viajaram, foram estar com Jó. Eles tinham a intenção de consolá-lo. Eles foram ao seu encontro. Veja que o texto nos diz que eles, ouvindo todo o mal que lhes sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. É muito importante nós destacarmos que uma verdadeira amizade não fica apenas na intenção, não fica no sentimento, não fica naquela empatia subjetiva e introvertida que nós sentimos com relação a uma pessoa. Os amigos são aqueles que vão ao encontro dos outros no seu sofrimento e na sua dor, como os amigos de Jó fizeram. Não pensemos nós que os dias da antiguidade eram dias mais fáceis. Mas aqueles eram dias tranquilos, as pessoas podiam sair, deixar o seu trabalho. Eu não posso fazer isso hoje. Não nos enganemos. A tecnologia era mais primitiva, tudo era muito mais trabalhoso. Vou dar apenas alguns poucos exemplos da vida moderna, pensando na vida doméstica. Hoje nós quase não conseguimos imaginar uma vida sem celular. Quando precisávamos conversar com alguém antes, ou a pessoa tinha um aparelho de telefone fixo, ou antes disso, você tinha uma dificuldade, tinha que se locomover até a casa da pessoa para falar com ela. Isso demanda muito mais tempo e trabalho do que uma ligação telefônica. Quando nós tínhamos bebês, crianças antes, era comum você encontrar nas casas os varais pendurados de fraldas, que não eram descartáveis, precisavam ser lavadas, fraldas que eram sujas mais de uma vez por dia, e casas que tinham bebê ficavam com as fraldas penduradas. E a roupa era lavada à mão. Não havia máquina de lavar a roupa. O trabalho era muito maior. O alimento era preparado, não era boca automática. Não havia gás encanado. Você tinha que preparar o fogo, acendê-lo e lhe dar todo o processo para poder cozinhar. Então, há uma série de coisas que fazia com que o tempo para tocar a vida simples e normal na antiguidade era um tempo que demandava muito mais atenção. O fato é que os amigos de Jó, quando ouvem sobre a sua situação, eles se desprendem. Eles reservam espaço na sua agenda para ir ao encontro de amigos seus. Quando nós passamos pelos momentos mais duros de nossa vida, mais difíceis, de crises, de perdas, de dificuldades maiores até, de provação, não é incomum a situação ficar agravada pelo sentimento de solidão, de que ficamos sós. De uma maneira muito cruel até, se alguém experimenta uma tragédia na sua vida que envolva algo não muito honroso, talvez alguém na sua família que comete algum ato inadequado, pecaminoso. Não é? É curioso que algumas pessoas, alguns amigos se afastam. E quando eu falo aqui, eu estou lembrando de alguns casos de colegas, amigos meus, que compartilharam comigo os momentos, e eu também tive a oportunidade de compartilhar alguns outros, e diz como muitas das amizades são amizades oportunistas. Pessoas que se aproximam de nós enquanto eles ganharão com essa proximidade. Estarão bem na fita. Os amigos das oportunidades são os amigos da prosperidade, os amigos do sucesso, os amigos do bem-estar público. Não é difícil nós encontrarmos pessoas para estarem conosco quando nós estamos bem na fita.
Mas quando alguém enfrenta dificuldades, aqueles amigos que estavam presentes nos momentos bons somem. Olha para a vida dos amigos de Jó. Quando ele enfrentou a dificuldade, esses homens saíram ao seu encontro e foram ao encontro dele. Eu gostaria, contudo, desde já, de antecipar um outro dado. É esse mesmo Espírito que moveu nosso Senhor Jesus Cristo a deixar a sua glória, a sua casa divina original, junto com o Pai e o Espírito Santo, e vir ao encontro do miserável pecador caído. Vir ao nosso encontro, na condição humana, assumindo a nossa condição, vestindo a nossa pele humana, se fazendo humano como nós, vindo estar ao nosso lado, experimentar a nossa humanidade, conhecer as nossas dores, ao ponto ao autor aos Hebreus dizer que nós não temos sacerdote que não se compadeça das nossas dores, porque ele mesmo conhece. Me lembro de uma realidade, de uma propaganda de uma antiga pomada anestésica que falava: não basta ser pai, é preciso participar. Uma das grandes tentações da paternidade no mundo latino é muitos pais se verem apenas como o provedor financeiro da sua família, mas não estarem presentes, a sua presença não ser uma realidade, não ser uma realidade física, mas ser uma mera circunstância. Nós aprendemos dos amigos de Jó que a verdadeira amizade requer a aproximação, ir ao encontro, estar junto. Isso vale para todos os relacionamentos em que esta relação, o amor fraterno, que na língua grega do Novo Testamento tem uma palavra própria, filéu, se apresenta. O amor fraterno, que é o amor da amizade, é o amor que é cultivado saudavelmente numa relação marido e mulher, também numa relação pais e filhos, numa relação entre irmãos, numa relação entre amigos. É o que nos dá a proximidade do coração. Portanto, se nós queremos experimentar uma verdadeira amizade, assim como Cristo veio ao nosso encontro, nós também devemos ir ao encontro das pessoas a quem julgamos ou queremos tê-las como amigo e queremos que elas nos tenham como amigos também. A segunda característica está descrita no versículo de número 12. Uma verdadeira amizade é aquela que nos capacita a sentir a dor do nosso próximo. A Bíblia nos diz que eles combinaram ir juntamente para com doença dele consolá-lo, nós já temos falado no versículo 11, mas o versículo 12 diz: levantando eles de longe os olhos e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram. Ergueram a voz e choraram. Pode seguir. Continue. Cada um, rasgando seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Versículo 12. Veja que a segunda característica de uma verdadeira amizade está presente também aqui, ou a partir da vida dos amigos de Jó. Eles vão ao encontro de Jó e sentem a sua dor. A Bíblia nos diz que de longe, quando eles o viram, coloca no início do versículo 12 aí, quando o viram, não reconheceram. Tamanho foi o impacto na vida de Jó, que afetou a sua saúde. Põe o início do versículo 12, Pedro, por favor. Começando aí. Levantando eles de longe os olhos, não reconheceram. Jó vai dizer que a sua pele está colada no seu osso, ele perdeu peso, ele perdeu beleza. Ele vai falar, descrevendo no seu livro, que ele perde saúde e até a boa aparência, se torna desprezível, que as crianças o chacoteiam, né? As crianças zombam dele. Isso na cultura hebraica é um dos maiores sinais de humilhação que há, porque a criança, numa hierarquia social, estava na base da pirâmide. E elas deveriam tratar com honra todos, porque todos estão acima dela. A honra e o respeito eram um dever. Quanto mais jovem, mais respeito você deve a alguém. E quando alguém é desrespeitado por uma pessoa idosa, isso é ofensivo. Mas à medida que o desrespeito vai caindo, vai se tornando mais ofensivo e a pessoa vai sendo tido como mais desprezível ainda. Jó fala também do seu hálito, que as pessoas se afastavam por causa do seu hálito. O que mostra que os problemas que ele experimentou de saúde afetaram o seu sistema de saúde como um todo. A sua pele
seu hálito, seu peso, né? Ele ficou uma pessoa miserável, feia de se ver, ao ponto do texto sagrado nos dizer que os seus amigos não reconheceram de longe. E ao virem aquela imagem triste, feia, sofrida, choraram. Gritaram, choraram e se humilharam. Segue o versículo 12 aí. Eles ergueram a voz e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Este ato, quem é um leitor da Bíblia, percebe que aparece em alguns momentos da Escritura Sagrada. Rasgar as vestes e lançar pó sobre a cabeça. São dois atos que expressam profunda tristeza e humilhação. O primeiro, num primeiro nível, um nível mediano de dor, de tristeza e de humilhação, é rasgar as suas vestes. Porque havia no imaginário bíblico, como em um certo sentido havia na nossa cultura também. Até recentemente havia uma certa desconstrução, né? Hoje pessoas vão a lojas e procuram comprar roupas rasgadas. Mas até algumas gerações atrás, você media em alguma medida a dignidade da pessoa interna era refletida pela aparência digna externa. E por isso as pessoas se vestiam bem, procuravam ir com roupas bem passadas, alinhadas, devidamente apresentável. Porque o cuidado externo com a sua estética revelava uma retidão e um reflexo do próprio coração que buscava estar adequado. Quando alguém chegava a rasgar a sua veste, ele está com isso dizendo que há algo dentro dele tão ruim, tão triste, tão pesaroso, que ele não está preocupado com uma aparência física. Ele está demonstrando fisicamente para os outros que ele não está bem. Não está indicando aqui um mal moral. Não é você rasgar a roupa ou ser desleixado com a sua roupa. Às vezes você vê reis em situação de humilhação, quando tem uma notícia desesperadora, eles rasgam suas vestes reais, roupas dignas. Mas o que ele está dizendo é, eu não estou em um bom estado da minha própria alma. As minhas vestes belas não representam a aflição do meu próprio coração. Foi isso que os amigos de Jó fizeram. Eles rasgam suas vestes, demonstrando que eles estão profundamente sentidos, abatidos com a situação do estado do seu amigo. E o segundo ato, culturalmente, que mostra desprezo também, é lançar pó sobre a sua própria cabeça. Veja que essa imagem vai tornando semelhante àquele que o faz com um indigente, com alguém largado, um mendigo, alguém sem perspectiva, à margem da sociedade. Culturalmente, esses gestos significavam que as pessoas estavam profundamente abatidas, tristes e desconsoladas. Mas qual a razão deles terem feito isso? Foi enxergar a dor e a miséria do seu amigo. É como se eles estivessem dizendo, eu estou sentindo com você a sua dor. Eu compartilho da miséria com você. Eu não quero me manter no meu estado de dignidade, de altivez, porque não estou assim. Estou condoído, estou entristecido. Isso nos aponta para uma segunda característica, essa segunda característica da amizade verdadeira, que é a empatia. Preste atenção. Não é piedosa aquela pessoa que, vendo a miséria do outro, se aproxima dela com altivez de espírito e superioridade. Corações que anunciam muitas vezes a verdade, mas ela não vem acompanhado de empatia e sensibilidade, demonstram com isso impiedade. O que nós vemos aqui, vemos de uma maneira mais profunda e maior, embora aqui fosse verdadeira, no nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus recebe a notícia da morte do seu amigo Lázaro, a Bíblia diz que ele chora. São dois momentos em que a Bíblia apresenta o nosso Senhor Jesus Cristo chorando. Quando o seu amigo, e a Bíblia diz, e veja como ele o amava, ele chora. Ele sente a dor da família amiga e empaticamente chora. O outro momento é quando ele está chegando em Jerusalém.
A cidade que havia o aclamado como o rei dos reis, mas que o apedrejaria, que o executaria, o condenaria e que o crucificaria. E ele lamenta de Jerusalém, Jerusalém, como eu quis juntar você como a galinha junta os seus filhinhos, mas vós não o quisestes. O Senhor Jesus tem empatia. A empatia é sinal de verdadeira amizade. Quando nós não conseguimos sentir a dor do outro, quando a dor do outro é apenas a dor do outro, não é a minha dor também, isso mostra que nós não estamos expressando a amizade redentora, que é a amizade com a qual Cristo nos ama. Ele sentiu e ele pagou pela sua própria, pela sua igreja, por aqueles que ele sentiu a sua própria dor. Se você quer cultivar amizades verdadeiras, você precisa estar sensível para a dor do outro. Isso nem sempre é fácil. Muitas vezes, até mesmo como pastor, houve momentos da minha vida em que eu não tive tanta sensibilidade assim. Precisei eu mesmo ser quebrado pela providência graciosa, eficaz e soberana de Deus, para, sentindo a minha dor, tendo a necessidade também de outros terem empatia com a minha dor, isso me mudou a perspectiva. Isso me ajuda hoje a olhar um pouco mais a dor do outro, seja ela qual for. Pode ser uma dor fruto de um problema causado pelos outros, uma injustiça. Pode ser uma dor fruto por problemas causados por si mesmo, uma incompetência. Pode ser uma dor fruto de um incidente, acidentes, como diz. Ou pode ser uma dor fruto de seus próprios pecados. A dor será sempre dolorosa. A exortação e a orientação para a dor não eliminam a capacidade de nós sentirmos a dor do outro, a empatia, a compaixão. E aí nós chegamos a uma terceira característica que o texto sagrado vai nos dar ainda no versículo 13, agora no versículo 13. A verdadeira amizade faz com que nós estejamos próximos da pessoa nos momentos da dificuldade. Ela se assemelha à primeira, mas a primeira é ir ao encontro. Eu saio da minha zona de conforto. Eu vou ao encontro do meu amigo. A segunda, eu sinto a sua dor. A terceira, eu acompanho aquele que está sofrendo um tempo. Há uma progressão. Veja o que nos diz o versículo número 13. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Há um tempo de permanência, de estar junto, dizer, você não está sozinho, eu estou com você. Você está enfrentando essa dificuldade, mas não precisa enfrentá-la só. Não foram poucas as vezes que em aconselhamento pastoral eu conversei com pessoas e dizendo, você não precisa enfrentar isso sozinho. Deus não quer que você enfrente isso sozinho. Deus deu à igreja, o corpo de Cristo, irmãos, para que sejam pessoas que estejam sensíveis. O problema é que muitas vezes, mesmo no seio do laço eclesiástico, nós não temos a confiança, não construímos uma amizade verdadeira e forte o suficiente para dizermos, eu tenho com quem contar. Eu lhe pergunto, nos dias difíceis, nas perguntas mais profundas, a dor mais aguda da sua alma, você tem com quem conversar? Você tem alguém que possa dispor do seu tempo para lhe ouvir, para estar com você? Mesmo nesta época de pandemia, pode ser que alguns não queiram uma presença física. A presença física seria uma demonstração de uma empatia muito grande. Mas você tem alguém com quem você pode conversar numa videochamada? Nós precisamos. Pessoas precisam de Deus. Pessoas precisam de pessoas. Jó estava sofrendo como nunca. Os amigos de Jó estiveram ao seu lado durante uma semana, sem dizer nada. Que lição, né? Eu que sou pastor e fui treinado para falar, serei sempre tentado a olhar uma situação, a dar uma palavra. As pessoas muitas vezes esperam. E é muito curioso porque durante essa semana os amigos de Jó demonstram uma tremenda maturidade. A maturidade para estar junto, sentindo a dor do próximo. Viram o seu sofrimento e disseram simplesmente, estou presente. A presença de alguém nos momentos mais importantes da vida é algo que jamais se esquece.
Eu confesso que muitas vezes a própria tarefa pastoral requer uma demanda muito grande. Eu me sinto esmagado por isso, né? Muitas vezes, de não dar conta de ser, até mesmo porque nós olhamos de uma maneira equivocada e esperamos que toda essa assistência venha de uma pessoa, em uma posição. O que não é saudável não é verdadeiro. Pode ocorrer algo semelhante ao que ocorreu com Moisés, ao ponto de Jétro lhe indicar, e diz, divida isso, distribua com outras pessoas, você não vai dar conta. Nós precisamos construir laços de relacionamento entre nós mesmos, como cristãos, para termos pessoas que não sejam necessariamente o pastor ou o oficial da igreja, mas irmãos sensíveis, maduros, próximos, que estarão conosco, e nós mesmos sermos instrumentos nas mãos de Deus para estar com outras pessoas. Este desejo de estar com os outros, este acompanhar, nós vemos novamente no nosso Senhor Jesus Cristo, que foi ao encontro de pessoas necessitadas, que não apenas sentiu as suas dores e sofreu, mas as acompanhou. O Senhor Jesus diz no texto que nós lemos inicialmente, eu já não chamo vocês mais de servos, mas de amigos. Porque o servo não sabe o que se passa no coração do amigo. Eu dou a minha vida pelos meus amigos. O Senhor Jesus falava a sua palavra para uma multidão. Entretanto, como toda relação humana, é impossível ser amigo de uma multidão, humanamente falando. E em seu ministério humano, terreno, na sua condição humana, o Senhor Jesus, na sua humanidade, tinha um grupo seleto de amigos. Os apóstolos, com os quais ele conviveu intensamente durante 3 anos. Ele não apenas marcou presença, bateu o cartão para dizer que estava lá. Conviveu com essas pessoas, os amigos de Jó nos ensinam isso. Claro que Cristo faz numa medida, como tudo, perfeita, plena. Ele está presente até o fim. Os discípulos, os apóstolos o abandonam. No momento da sua crucificação, ele diz, cadê os meus amigos? Eles foram, alguns poucos estavam escondidos, Pedro nega, João fica meio escondido por ali. Mas o Senhor Jesus, tendo-os amado, diz a Bíblia, amou-os até o fim. Como ele não nos abandona. Ele nos diz no final do Evangelho segundo Mateus, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora, no seu estado glorificado, fisicamente ele está nos céus, no seu aspecto humano, glorificado, mas como ser divino, ele permanece conosco, presente. E aí vem a quarta característica de uma verdadeira amizade, que está no todo. Veja que esse foi o ponto, eu diria, das 4 características que nós estamos falando aqui, foi a única característica que os amigos de Jó falharam. E nós reputamos a má fama deles, de não serem amigos verdadeiros, somente pela falha. Isso me faz lembrar um ditado que eu vi de um pastor já falecido, experiente, com quem eu tive a oportunidade de servir no meu primeiro ano de pastorado, fui seu pastor auxiliar. Ele dizia o seguinte, há muitas coisas na vida que me entristecem, mas de todas só uma me aborrece. Quando eu acerto, ninguém se lembra, mas quando eu erro, ninguém se esquece. Triste isso, não é? Pois bem, foi o que ocorreu com os amigos de Jó. Nós desconsideramos todas as características verdadeiras de amizade que foram apresentadas anteriormente, mas eles falharam em um ponto. O quarto ponto, a quarta característica da verdadeira amizade é fale a palavra certa no momento apropriado. E nós podemos até dizer que, em um certo sentido, a falha dos amigos de Jó não foi uma falha exclusivamente moral. Era uma falha de natureza teológica. Claro que uma má teologia afeta a espiritualidade e leva a falhas morais também. Por quê? Porque Jó houve da parte dos amigos uma sentença, uma cantinela que se repete ao longo de todo o livro, em que eles estão dizendo, se você está sofrendo, é por causa de pecado. Havia uma má teologia na cabeça dos amigos de Jó. Porque, como nós falamos inicialmente na nossa reflexão aqui, são 3 as causas do sofrimento nosso. Nós podemos sofrer por
pela maldade dos outros, pelo pecado dos outros contra nós, injustiças, traições, sejam lá quais forem. Nós podemos sofrer por incidentes, acidentes. A Bíblia também apresenta isso. Não pense que eles eram mais pecadores que os outros, porque a torre caiu, disse o Senhor Jesus, ou os nazarenos que foram mortos, não. Ou nós podemos sofrer pelas nossas próprias falhas e nossos próprios pecados. O problema da teologia dos amigos de Jó é que era a teologia exclusivamente da retribuição. Eles só tinham a lei da semeadura. Tudo que eles enxergavam na vida tudo é consequência de uma causa. Se está sofrendo, então é porque houve um pecado, você está colhendo o que plantou. Bem, é verdade que a Bíblia diz que as causas trarão suas consequências, que os pecados trarão as suas consequências. Mas a Bíblia não afirma que todo sofrimento é fruto de um pecado pessoal e de uma culpa pessoal. Esse foi o drama de Jó. Ele se analisava, olhava com seriedade, conferia tudo que ele tinha, ele disse, não é esse o meu problema. Não é esse o meu problema. Mas até hoje há pessoas que enxergam a realidade como um todo como sendo fruto apenas desta realidade. E quem pensa assim é porque não está considerando evangelho e não está considerando o todo da realidade afetada pelo pecado original, não apenas o pecado pessoal. O pecado original trouxe a disfuncionalidade, a ruptura, a desconexão, o desarranjo, os desajustes, que não necessariamente são culposos, nem exclusivamente individuais, cada um de per si. Pode ser dos outros, ou pode ser incidentes, que não são uma culpa propriamente. Mas também havia aquela lógica de que a bênção é sinal de que eu fui obediente, cumpri e Deus me retribuiu me recompensando. E essa lógica, que não é a lógica do evangelho, é a lógica do ordenamento natural do universo, é a lógica da causa e da consequência, ou a lei da semeadura, ela não tem poder redentivo. Ela tem apenas poder responsabilizador. Mas se você só enxerga a vida por essa maneira, você será tentado a achar que todo sofrimento na vida das pessoas é fruto de sua própria culpa. E você será tentado a ser insensível para com a dor do outro. E aí você vê o paradoxo desses amigos de Jó, que começaram tão bem, mas por causa de uma má teologia, não souberam dar a palavra certa no momento apropriado. Eles acertaram no momento, ficaram calados durante 7 dias e 7 noites, esperando uma ocasião apropriada. Aqui eu acho algo curioso, porque eu vejo um certo paralelo na nossa cultura brasileira. Nós, no Brasil, nós assumimos a ideia, em geral, em termos culturais, isso não é ensinado em lugar nenhum, é uma coisa meio empírica, né? A gente percebe isso. Nós respeitamos aquela ideia do direito de fala para com o outro. Todos nós nos sentimos desconcertados se alguém não comer 1 quilo de sal conosco e se acha no direito de entrar na nossa vida e dar pitaco e dizer faça isso, não faça aquilo outro. Não, peraí. Para que você venha me dar conselhos ou me exortar, você tem que adquirir esse direito. Você tem que conhecer a minha realidade, você tem que caminhar comigo, você tem que sentir a minha dor. É muito curioso. Né? Nós levamos isso muito para o lado pessoal, relacional e por direito adquirido. Para mim só ficou mais claro quando eu tive minha experiência transcultural e comparei as relações minhas típicas de brasileiro com outros brasileiros e em outras culturas. Os amigos de Jó vivem uma cultura profundamente relacional, respeitam o tempo da fala. O problema é que quando eles abriram a boca, tinham uma teologia ruim. E aí não puderam ajudar. Eles erraram na palavra, mas acertaram no momento. Esperaram junto dizer um alívio para a dor, mas quando abriram a boca para falar, não ajudaram. Por outro lado, não basta ter a palavra certa, é preciso ser entregue no momento apropriado também. Essa combinação dos dois. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Não basta dizer a verdade, a Bíblia diz que nós devemos dizer a verdade em amor. Se os amigos de Jó acertaram no tempo, mas erraram na fala, há pessoas que acertam na fala, mas erram no tempo. Não tem um tempo adequado da fala, não consegue perceber. Não é algo fácil. Eu mesmo sofro muito com isso e erro muitas vezes com isso. Não basta ter a ocasião certa, tem que ter a palavra apropriada. Olhemos
para o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se aproxima da mulher samaritana, aquela mulher adúltera, e vai construindo uma fala com ela. No momento oportuno, vem a confrontação da sua realidade espiritual. Mas ele ganha a sua audiência. Ele ganha o seu coração. Ele vai fazendo perguntas que aquela mulher vai acompanhando e se deixando acompanhar e lhe dá o direito, diz, vejo que tu és profeta. Tu falas de coisas e ela abre o seu coração para situações. Veja o profeta Natan com Davi também. Ele tem a palavra certa, mas espera um momento apropriado e conta a história de tal maneira que ele ganha a audiência de Davi e lhe apresenta uma maneira... presta atenção, o que Natan fez não foi contar a história para fisgar Davi. Agora ele foi pego, não tem como sair. Ele conta uma história para que Davi se veja naquela situação. Porque o pecado cega e a pessoa não estava conseguindo se ver. Há momentos apropriados. Não é um momento apropriado ter uma discussão de relacionamento quando o marido chega em casa depois de um dia de trabalho. Não é um momento apropriado discutir questões relacionadas também na hora da refeição, na hora da intimidade entre o marido e mulher. Não é um momento apropriado, nós queremos discutir algumas questões nos dias de alterações hormonais. Os homens têm que ter um pouco mais de sensibilidade para isso. Eu também falho muito quanto a isso, porque as mulheres sofrem os seus ciclos, né, de alteração hormonal. Não é um momento apropriado para discutir quando os ânimos estão exaltados. Provavelmente não falaremos coisas verdadeiras, ou ainda que sejam verdadeiras, elas serão contaminadas com outros espíritos, o que confundem a comunicação. Veja que o Senhor Jesus é excelente nisso. O Senhor Jesus tem a palavra certa para o momento apropriado para a pessoa adequada. Imagine se o Senhor Jesus tivesse dito para o cego Bartimeu, erguei os olhos e olhai os campos, vejam como eles estão brancos para a ceifa. Ou o Senhor Jesus dizendo para aquela senhora que deu as 2 moedinhas que tinha, as únicas que tem, diz, olha, vende tudo que tem, distribui entre os pobres e me segue. Não fazia nenhum sentido isso. Ou a Pedro, depois que o negou 3 vezes, o Senhor Jesus disse, aquele que me negar, eu negarei perante o meu Pai que está nos céus. Ou imagine o Senhor Jesus dizendo para o ladrão na cruz, que acabou de crer nele, dizendo, aquele que crê e for batizado será salvo. Nós precisamos entender quando e o que dizemos, como dizemos para o outro. De fato, nós devemos falar o que precisa ser dito, com sensibilidade, com empatia. Não nos basta termos boa intenção em nosso coração. Nós precisamos aplicar o Evangelho, pregar o Evangelho. O amor deve ser vivenciado e a palavra certa ser dita com carinho. Em amor, em verdadeiro. Que Deus nos ajude. O que torna a nossa vida mais difícil não são propriamente as dificuldades em si, mas as dificuldades agudas serem enfrentadas sozinhas. Sozinhos. O cristianismo nos mostra um Deus que se fez presente em nossa vida, que não apenas sentiu a nossa dor, que não apenas se aproximou de nós, que não apenas esteve presente na dificuldade, mas que nos dá a palavra certa, no espírito adequado, no momento apropriado. Mas ele mesmo se fez presente em nossa vida. Isso é ótimo em muitos momentos. Ele não nos abandona. A sua palavra é sábia e constante, assim como a nossa palavra deve ser para os outros também. Um amigo que vem ao nosso encontro quando precisamos é a manifestação concreta do amor de Deus através do corpo de Cristo. Precisamos estar sensíveis para com o sentimento dos outros como Deus está para conosco. Precisamos estar empáticos à dor do próximo como Deus é empático para com a nossa dor. Precisamos estar presentes na vida dos outros como Deus está presente em nossa própria vida, em Cristo Jesus. Nós não estamos à altura de quem Cristo é. Mas à medida que desfrutamos de todas essas graças de Cristo e em Cristo, nós podemos também entregar em alguma medida para o próximo. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós louvamos o teu nome. Te rendemos graças porque tu és um Deus amigo. Na pessoa do teu Filho Jesus Cristo, tu vieste ao nosso encontro. Tu sentiste a nossa dor, literalmente,
ao carregares na cruz do Calvário, na pessoa do teu Filho, o nosso pecado. Ao teu seu corpo ferido, no corpo, mas sentiu a dor na alma também, a agonia, o desprezo, o abandono, a culpa dos pecados que não eram dele, mas eram nossos. Tu estás presente conosco todos os dias. Tu nos dás a tua palavra que é sábia e sensível. Sábia e sensível. Ajuda-nos a, tendo experimentado esta amizade redentora, através do teu Filho Jesus Cristo, a sermos nós também fonte de amizade redentora para aqueles que estão próximos a nós. Dá-nos a humildade também de reconhecermos pessoas que possam ser isto em nossa vida. E dar-nos a sabedoria de construir relacionamentos assim. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos. Foi um prazer. Que Deus nos abençoe. Tenha um final de semana abençoado por Deus. Foi um prazer. Tchau.